Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast Concurseiros e hoje temos uma convidada especial. Ela que é mãe, trabalhadora, concurseira, professora e tem uma história também muito brilhante de superação na sua vida profissional e de estudos. A Verlúcia Ferreira. Bem-vindo, Verlúcia. Obrigada, é um prazer estar aqui, Jennifer. Então, a professora Verlúcia, como eu disse, ela tem uma história inspiradora e, inicialmente, vamos contar como foi essa decisão, né, bem no início, como foi para você iniciar a sua vida profissional como professora, como foi para você iniciar seus estudos para adentrar nessa área, né? Quando eu fiz a faculdade, né, tinha acontecido um episódio bastante triste lá com a minha família. E quem nos deu apoio principal foi a minha irmã, que já era concursada. Então, assim, comecei a perceber o quanto era bom ter uma estabilidade, né, a partir de um concurso público. Sim, entendi. E quando foi que você tomou a decisão, digamos assim, agora é a hora de eu começar a estudar realmente para concursos públicos, é esse caminho que eu quero trilhar? Quando foi que você sentiu essa necessidade de realmente, né, estudar, mergulhar de cabeça para os estudos, para concurso na área da educação? No último ano da faculdade, eu fiz a primeira prova de concurso, Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, e eu fui aprovada. Só que, como eu ainda não tinha um diploma, eu não conseguia assumir. Entendi. Né? E até então, não era um estudo assim muito focado. Era um estudo, basicamente, somente os conteúdos da faculdade, né? Eu não tinha rotina de estudos e era praticamente uma forma de estudar de qualquer jeito. Entendi. Geralmente o primeiro concurso que a gente faz, né? Eu mesmo, quando fiz o primeiro concurso, não tinha aquela base toda, a gente não tem todo o conhecimento. Mas então, me diga aí, como foi que você adquiriu experiência, né? Porque, como eu conheço você, né, devido a... Deixa eu falar logo, a Verlúcia, né, comprou um dos nossos materiais e com isso a gente criou um vínculo, né, uma amizade, assim, além daquele vínculo professor-aluno. Comprou muitos materiais com a gente e ela tem uma rotina, ela criou uma rotina de estudos brilhante, assim, para quem quer realmente passar no concurso público, disciplina e tudo mais. E quando foi, Verlúcia, que você conseguiu ter experiência para estudar de maneira assim que você teve disciplina, que você viu que estava tendo resultado? Jennifer, só voltando à minha resposta anterior, porque assim, eu fiz o concurso na época para uma área que é pouco concorrida, né? E por ser no interior, então não se compara ao Distrito Federal, né? Que a concorrência é maior, né? E assim, eu falar que eu passei sem estudar com muito foco, né, para as pessoas pensarem que é fácil, né? Exatamente. Pois é. Quando eu vim morar aqui no DF, eu comecei a trabalhar na escola privada, né? E as pessoas começaram a falar sobre a prova do temporário. E eu resolvi me inscrever, né? Só que eu fui aprovada, na época eu fiz para física ainda, né? E aí eu fui aprovada, mas fiquei muito distante das vagas. E aí me chamaram para trabalhar no Recanto das Emas, né? Só que eu moro em Samambaia, sem carro. Não daria tempo de eu sair da escola privada e estar 1 hora lá no Recanto das Emas para poder dar aula. Entendi. E aí eu comecei a desejar trabalhar também na escola pública, fazer o temporário para noturno, né? Entendi. E aí, no pouco tempo que eu tinha, porque a escola privada é bastante puxado, né? E eu estudava, mas não tinha rotina de estudos, né? Não era tão democratizado como agora, né? Que tem muitas aulas no YouTube, tem muitas aulas, né, de forma gratuita. E era bastante dificultoso, porque não tinha tempo para fazer cursinho presencial. Sim. Não tinha tantas aulas assim de graça no YouTube, né? Mas eu fiz a prova do temporário noturno, né? No temporário seguinte. E aí eu consegui a segunda aprovação para ciências, né? Maravilha. Então a sua aprovação para ciências, né, que foi pontapé inicial para você adentrar, né, no mundo do concurso público e como professora também na área do serviço público, né, que você vinha da escola particular. Sim. Aí eu comecei a trabalhar, né, na escola pública
à noite, né, temporário, como 20 horas noturna na EJA. E a experiência era muito boa, só que era muito corrido. Imagina. Trabalhar pela manhã na escola privada, né? E à noite na escola pública. E eu fiz novamente a prova do temporário para noturno novamente. E eu consegui o primeiro lugar. Ah, então quer dizer que qual regional? Sempre Samambaia. Sempre Samambaia. Sempre Então, você Samambaia. ficou em primeiro lugar na regional de Samambaia. Isso, noturno. Noturno. Isso. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, a escola que eu estava fechada, como as outras, né? Foram fechadas. E a gente começou a trabalhar de forma remota, online. né? Isso, forma remota. E teve uma grande preocupação que muitas escolas da EJA iriam ser fechadas por Sim. falta de alunos, né? Porque com a pandemia, teve uma evasão escolar muito grande na EJA. Muito grande, imagina. Pois é. E o medo das escolas, né, da EJA serem fechadas, eu resolvi fazer a prova para diurno, né? E foi a primeira vez que eu fiz a prova temporária para diurno. E durante a pandemia, eu realmente estudei bastante. Ah, então né? você aproveitou a época da Aproveitei. pandemia para mergulhar de cabeça nos estudos. Isso. Eu conheci alguns professores, alguns canais, né? Que me ajudaram bastante. Inclusive, conheci também suas apostilas. E eu realmente meti mesmo de cabeça e passei a pandemia toda estudando. E você acha que você ter aprendido, né, a estudar sozinha, né? Você estudou sozinha e também com a ajuda de outros professores, videoaulas e tudo mais. Mas tá ali, você acha que ter disciplina, um foco, foi algo que lhe ajudou nesse processo? Sim. E eu sempre indico também participar de grupo de estudos. Participar, né? Porque assim, como o teu grupo do Telegram, né? As pessoas compartilham, além de ansiedades, né? A gente vê que a gente não tá sozinha, né? A gente tá tudo no mesmo barco. E aí você também posta, né? Muitos quizzes. E tudo mais. Posta também materiais. E assim, eu sempre indico que as pessoas participem para elas perceberem que não estão sozinhas. Né? Aquelas preocupações não são só suas. Todo mundo tá passando, né? Pelo mesmo aperreio. É verdade, porque, assim, a vida do concurseiro, ela é muito solitária, né? Eu digo que ela é muito solitária, porque você tá ali estudando, às vezes tem alguma pessoa da sua família tá ali, né? Vai pro aniversário, lhe convida para algum lugar e você não pode, né? Às vezes você quer ir, né? Mas você não pode porque você tem um foco maior, né? Que é os estudos. E como a Verlúcia falou, eu conheci ela através do grupo do Telegram, né? Ela já tinha comprado uma de nossas apostilas. Qual foi a primeira apostila mesmo que você comprou? Na verdade, foram 4. Eu comprei esse aqui. Então, se eu não me engano, foi o combo da aprovação que você comprou? Mapas mentais. Você pode mostrar... Pode mostrar pro pessoal. Os mapas mentais. Eu não tinha impressora, aí eu mandei imprimir até preto e branco. Só que eu fiz muito bom uso, olha. Abre um pro pessoal ver dos teóricos aí. Tá aqui. A partir dos mapas mentais da Jennifer, eu consegui montar os meus próprios mapas mentais. Olha aqui, por exemplo, ó. Eu grifava. Tá toda grifada. Olha só, Isso. pessoal, o que eu falei pra vocês, de que quando a gente estuda pra concurso, a gente tem que grifar mesmo material, tem que anotar. Né, Verlúcia? Então você aprende assim, né? Fazendo as anotações, Verdade. né? Eu aprendo muito escrevendo. Então, os mapas mentais das outras pessoas, como os seus, servem como norte para eu poder montar o meu próprio mapa mental. Sim. Né? Eu só ler não fazia muito significado para mim. Então você acha que é importante, além de você ter uma base ali, que são de outras pessoas, né? Uma apostila. Você acha que é importante a pessoa montar o seu próprio mapa mental? Você Com acha certeza. E também em relação às leis, né? Ler a lei seca e você mesmo produzir os seus mapas mentais. Entendi. Pode utilizar, no caso, o mapa mental de outros professores, só de forma complementar. Mas é muito importante ter o seu estudo ativo. Olha só, essa apostila eu usei bastante para a parte da teoria. Viu? E eu não risquei as respostas aqui não, porque eu não fiz só uma vez. Então eu sempre fazia em outra folha, né? E depois eu vinha para poder olhar o gabarito comentado, né? Para ver. Mostra aí pro pessoal ver. Olha só, o gabarito comentado, as questões, porque não é só colocar certo ou errado, tem que acertar também a justificativa, né? Então, mais uma vez, a gente reforça a importância de você fazer um estudo de forma... ativo, né? Isso. Você Mostra justificar aí. cada item.
Essa daí é conhecimento pedagógico para concurso, né? Então, a gente sabe que a área de conhecimento pedagógico cai em peso, né, nas provas de concurso. E você acha que um material com gabarito comentado é melhor do que um só com digamos assim, tem as alternativas lá, né? Certo, errado e tudo mais. E o gabarito comentado, ele vai auxiliar mais o concurseiro a entender? Com certeza, porque ajuda a fixar, né? Como eu falei, não é só você acertar a resposta. Tem que também saber se você acertou também a justificativa. Entendi. Né? A minha preferida, Jennifer, eu tenho duas. É a dos mapas mentais e eu também amo. Porque eu tenho um carinho especial por essa apostila, porque com ela eu consegui entender as tendências de acordo com os 3 autores. E eu percebi, Jennifer... Mostra aí pro pessoal na tela. Isso, olha. Essa daí tá coloridinha. De Libânio, Saviano e Lucchesi. E eu comecei a perceber que tinha uma lógica entre eles. Era como aquela história que nós alunos fazem. Como é que é? Copia, mas não faz igual. É como se eles falassem a mesma coisa. Mas utilizam formas diferentes de se expressar. São nomes diferentes, né? Na verdade, são os nomes que eles usam. Pois é. Então, com essa apostila, parece que eu comecei a compreender, sabe? A lógica. Abre aí pra gente ver. Os 3 autores. Isso. Olha só, essa aqui eu risquei bastante, Jennifer. Tem todo o sumário. Vocês podem ver que o sumário é grande porque é bem detalhado, né? É a teoria dos 3 autores do Libânio, Saviano e Lucchesi, né? Que é na visão de Libânio. Isso. Depois eu montei meu próprio mapa mental, que inclusive é o meu mapa mental preferido, viu? Porque para estudar tendências pedagógicas, é importante a gente conhecer algumas características. Como, por exemplo, o papel do professor, o papel do aluno, o objetivo, papel da escola, né? Isso, principais manifestações. E tudo isso tem que ir nessa apostila, né? Então, essa aqui eu risquei bastante, gente. Inclusive, quando eu fiz essa apostila aí, eu fiz com muito carinho, né? Todas, né? Aliás. Mas eu pensei justamente na pessoa, né? Você que tá em casa, o nosso aluno, né? A Verlúcia também, que adquiriu o nosso material. Que muitos têm dificuldade de tendências pedagógicas. E é difícil a pessoa pegar o livro dos autores. Tem o livro do Libânio, né? Do Saviano, do Lucchesi, que o Lucchesi é a filosofia da educação, que ele vai abordar sobre as tendências. Tem o democratização da escola pública, né? Tem, que mais? História da educação. Esses 3 livros são muito relevantes, são dos autores. Então, para quem não tem tempo de ler o livro, né, Verlúcia? Sim. Uma apostila, assim, que já tenha tudo mastigado, esquematizado e direto e objetivo, é mais fácil, né, de compreender. Porque o nosso foco, quando nós estamos estudando para concurso público, é ser aprovado, né? Não é tanto entender os livros, né? Então, quando vem uma apostila assim, mastigadinha pra gente, né? É bem melhor. Então, falando, né, sobre o Distrito Federal, bora ver a apostila da Secretaria de Educação, né? A apostila de Secretaria de Educação, olha só, ela vem com todas as legislações que caem aqui pro Distrito Federal. Você que vai fazer o temporário ou já vai estudando pro efetivo, né? Porque quem é concurseiro não para de estudar. Você que não passou nesse último concurso, não pare de estudar, porque você só vai conseguir aprovação se você continuar. Sim. Assim como a gente, como eu, como a Verlúcia, a gente passou por reprovações, pra gente conseguir, né, o resultado da aprovação, houve persistência. Então, mostra aí, Verlúcia, pessoal. Do DF, né? Vem as questões do Distrito Federal, né? Vem regimento escolar, o que mais? Olha currículo só. Em movimento, Sim. PDE, né? Todas essas questões, elas vêm. Tem até RID. A RID, né? Isso. Tem o conselho também, né? Conselho de educação, né? De educação, distrital de educação. Então, todas essas legislações. A Verlúcia, ela veio aqui, né, de primeira mão, na verdade, é a primeira aluna que a gente convida, né? A gente já convidou uns professores, né? Mas a Verlúcia é a primeira aluna que faz parte desse podcast nosso. E teve nessa caminhada com a gente e já adquiriu vários materiais, né? Todos esses materiais aqui não é nosso. Foram adquiridos por ela e ela realmente estudou, conseguiu, né? Veio aqui mostrar que realmente ajudou no processo de estudos dela. E esse aqui, Verlúcia? Esses aí são 2 em 1. No caso, eu imprimi e coloquei os 2 juntos, né? Esse aqui é o guia prático da LDB. Mostra o sumário aí dele rapidinho. Esse aqui é para iniciantes. Guia né? prático para iniciantes. Tem pegadinhas de prova, né? Ajudou bastante. E aqui o começo é LDB comentada, né?
artigo por artigo, só que essa aqui, Jennifer, ela é 2021, né? Mas você já atualizou, né? Já temos a de 2023, né? Então, ela pegou a LDB já lá do início, né? 2021. Olha esse quadro resumido. Abre aí, Velúcia. Esse quadro resumido aí, ó. Olha só. Então, o que a gente pega? É muito difícil estudar com uma legislação, né? A legislação seca. Imagine para quem é concurseiro iniciante. É muito difícil entender como a lei aborda. Então, numa apostila dessa, por exemplo, é mais fácil compreender. A gente fez esquemas, mapas mentais, tem um comentário. Qual é o intuito da LDB comentada? É você ler, né, fazer a leitura da lei seca, e a LDB comentada, ela vai explicar, né? Explicar o que é cada artigo, né? Sim. E a partir desses comentários, a gente consegue compreender melhor a lei para poder montar nossos mapas mentais, né? E assim, na última prova, que foi pro efetivo, eu mapeei o meu edital umas 3 vezes. Entendi, né? Nossa. Tem que mapear, porque eu aprendo muito escrevendo. Olha o que... Tem que descobrir a forma que vocês, né, acha melhor isso para aprender. Eu descobri que eu aprendo escrevendo. E olha o que acontece, Velúcia. A maioria das pessoas, elas acham que a parte da revisão é perca de tempo. A maioria das pessoas acham isso. A revisão, se eu não estudar, se eu não aprender um conteúdo novo, eu estou perdendo meu tempo, se eu ficar revisando. Eu mesma já pensei isso no início. Eu achava que se eu ficar revisando aquele mesmo conteúdo, eu estava perdendo tempo de aprender algo novo. E aí que as pessoas se enganam, né? Pois é, quem não revisa, Jennifer, perde tempo e também perde dinheiro, né? Então, assim, no início, dá um pouco mais de trabalho para montar os mapas mentais, né? Demanda tempo. Mas depois, quando você vai para a parte da revisão, você economiza tempo, porque você já fez. Só que eu não fazia só uma vez o mapa mental. Na minha revisão, eu também produzia novamente, né? Acrescentando algumas informações que não tinha no anterior. Né? Entendi. Até porque você vai crescendo, digamos, tendências pedagógicas. Você entende um pouco, passa um período, você abre aquele leque de informações, aumenta, né? Aí você faz um outro mapa mental mais esquematizado, né? Com mais informações. Pois é, estudar para concurso pode ser trabalhoso, mas quando você tá no pique, é prazeroso. Entendi. Outra apostila aqui de legislação educacional. Você pode mostrar aí pra gente? Olha só, essa apostila de legislação educacional. Nossa, legislação educacional é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Depois de língua portuguesa, né? Eu digo que estudar a legislação é algo muito complexo, né? E se você não tem um ritmo ali, uma disciplina, se você não encontra a maneira que você aprende, se torna algo muito cansativo, né? Mas eu tenho uma dica para estudar a legislação. Você, como eu falei, eu aprendo escrevendo, né? Então, eu tiro da lei seca e monto meus mapas mentais como se não fossem artigo, como se não fosse lei, né? Como se fosse um texto, né? Entendi. E eu vi também alguns dos seus mapas mentais, né, Velúcia? Você trouxe aí alguns portfólios, né? Inclusive. Trouxe. É a forma como eu organizava meus mapas mentais, né? Só para dar o spoiler aqui, né? Que eu já vi, né? A Velúcia, inclusive no grupo do Telegram, ela postava, ela compartilhava os mapas mentais dela. Então é importante. Se você sabe, você aí de casa, que você como eu posso dizer, criou uma rotina de estudos ali, tá afiado. Quando a gente é concurseiro, a gente fica afiado, né? A gente fica afiado para fazer mapa mental. Compartilhe com um colega, né? Não pense que ele é, digamos assim, um concorrente, né? Todos ali, o grupo do Telegram, ele tá ali também para ajudar, que a gente possa ajudar uns aos outros. Então, a Velúcia várias vezes compartilhou os materiais dela lá no Telegram, as pessoas gostavam bastante. Então, essa troca, né? Essa troca aí, ela fortalece muito os nossos estudos e motiva outras pessoas também, né? Tem pessoas que estão ali desmotivadas e quando vê aquela outra pessoa estudando, né? Ela fica ali motivada eu a estudar. Muito feliz em postar e compartilhar meus materiais justamente por isso, né? Quando as pessoas falavam, nossa, obrigada, eu me sentia muito feliz em estar ajudando as pessoas. Então, mostre aí os seus portfólios aí, que é um monte, né, Velúcia? Tem que escolher. Qual é que mostra pelo menos a capa deles e fala a disciplina, né? Sim. Eu coloco meus mapas mentais em portfólios. Eu uso 2 ou 3 disciplinas, né? 2 ou 3 disciplinas para cada portfólio. Esse que, por exemplo, RIT e Direito Administrativo no final. Né? Olha só.
Aí eu coloco a palavra central, né? Por exemplo, que é tudo sobre as RAs. Tudo que eu estudei, tudo que eu sei sobre RAs. Aí eu vou puxando as setinhas, né? Aí a história do DF. Lembrando, gente, que, olha só, RID, para as pessoas de outros estados que estão assistindo a gente, a RID se trata da Região Integrada de Desenvolvimento do entorno daqui do Distrito Federal. Tem alguns concursos que vão pedir, fala sobre conhecimentos gerais do seu estado, né? Do seu estado. Então, esse daí é do estado que a gente está. Sim. Então, o que acontece? Ó, a Verlúcia está mostrando aí, o mapa mental tem que ser bem colorido, Verlúcia? Olha só, mostra aí. As cores ajudam, né? A gente a memorizar. Pra mim funciona, né? Cada pessoa tem um jeito de estudar. Olha, esse aqui eu também gosto. Esse aqui é uma linha do tempo. Desde o Marquês de Pombal. Tudo mais, né? Isso, até a fase mais atualizada, né? Entendi. Que no caso o relatório Belt, né? Pois é, então olha só, a dica do mapa mental, gente. Usem cores coloridas, use as cores, né? Coloque um tema central, como a Verlúcia colocou aí, um tema central, né? Tudo mais, serve muito para revisão. Sim. Né? Agora, esse aqui é direito administrativo. Olha, por exemplo, aqui são os princípios, tá vendo? Do artigo 37, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Publicidade e eficiência. Olha só, ainda lembro. E, gente, ainda lembro por quê? A gente não pode parar de estudar. A gente acha que a gente vai passar um tempão lembrando daquilo, mas tem que sempre estar revisando, senão esquece, né? Pois é. Quais são os outros? Mostra aí a capa deles, para as pessoas verem. Por incrível que pareça, Jennifer, não tinha um conteúdo da minha prova que eu não gostasse. Eu comecei a gostar de todas, inclusive informática. Que quando o edital saiu, né, a gente já veio com isso, né? Com a informática. Essa novidade. Aí no começo eu pensei que eu não daria conta, mas a gente tem que pegar gosto, né? Porque não tem outro jeito. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante. A Verlúcia falou que ela gostava de todas as disciplinas. Sim. Eu sei que não é a realidade da maioria aí, eu também não, né? Por exemplo, tinha muita dificuldade com língua portuguesa. Eu aprendi a gostar na marra, né? Estudando mesmo, é assim que a gente aprende a gostar. Então, pra pessoa passar no concurso, ela tem que, de fato, saber todas as disciplinas, né, Verlúcia? Não adianta, né? Você saber conhecimento pedagógico se você não sabe língua portuguesa. Né? Você tem que passear por todo edital, não tem por onde correr, né? Tem que passear por todo edital. É aí que entra a parte o quê? É aí que... Que é lei orgânica, lei 840. Como eu te falei, eu tirava da lei seca e colocava aqui nos meus mapas mentais como se não fossem lei. Entendi. Né? Por exemplo, uma aqui, forma que você mais entendia mais fácil, né? Uma forma de compreensão mais fácil. Uma coisa que cai muito nas nossas provas, por exemplo, é a parte do regime disciplinar, né? Da Lei 840. Olha aqui, ó, nem parece que é lei, ó. Tá vendo? Porque aquele negócio de artigo me travava. Então eu tinha que transformar em texto. E pelo que eu vi, inclusive hoje eu estava olhando um edital de uma aluna de Santa Catarina, né? O edital dela tinha a lei 8.112. Sim. Então a lei complementar 840 aqui do DF, ela é parecida com a 8.112, porque vai tratar do regime jurídico do servidor público, né? Então, olha só, a maioria dos concursos, assim, que tem essa legislação que trata do regime jurídico do servidor público, trata sobre o regime disciplinar, né? Sim. O regime disciplinar que tem que estudar. Então, é importante aprender sobre o regime disciplinar. Bora ver o outro. Esse aqui é bastante grosso. Adivinha o que é? Redação. Treinei bastante redações. Menina, abre esse negócio aí, deixa eu ver. Pois é. Olha só, eu colocava aqui... Deixa eu virar aqui. A correção, tá vendo? Das professoras... Esse material é de ouro, né? Você que tá aí assistindo a gente, você queria pegar pra vocês, né? Eu já tô querendo pegar pra mim o material da Verlúcia. Pois é. Aqui eu tenho vários temas e eu guardei todas as minhas redações que eu treinei. E ao longo da trajetória eu tive muitos professores, né? Sim. Que me ajudaram, que corrigiram minha redação. Eu não tinha só um professor, não. Então, eu queria saber a opinião de outros especialistas. Entendi. Né? Então, você acha que treinar a redação é... Com certeza. É essencial. Eficaz, é essencial, né? Não adianta você estudar só gente, pra sua parte eu pergunto teórica, assim, né? Porque
eu não tô sabendo das coisas, não. É porque eu gosto de ver a visão dos outros professores. É importante você entender como o outro entende também, né? Então, por isso que a gente está sempre aqui perguntando dos outros professores, alunos, qual é a melhor metodologia que se encaixa para ele, o que ele acha e tudo mais. Porque você que está em casa também tem várias necessidades diferentes, né? Então, olha só, o material rico da Verlúcia, né? Tem disciplina. Né? Uma pessoa que tem disciplina. Então, Verlúcia, você acha que você, por ter tido disciplina e organização, ajudou bastante também? Ajudou bastante, viu, Jennifer? E para quem tem mais dificuldade de se organizar, né? Eu aconselho a escolher um professor que vai ajudar na organização, né? Foi essencial, viu? Para minha aprovação. Isso. Ter um curso que seja completo, para você não ficar perdendo tempo procurando material, né? Tudo isso ajuda muito. Esse aqui é a sua disciplina favorita. Português, olha. Português. De um lado é ECA e aqui atrás é português. Mas como é que mapeia português? Eu mapeio, por exemplo, tipologia textual. Por temas, né? Isso. Olha só, morfologia, que são as 10 classes gramaticais. Então, assim, olha só, ao longo da minha... Tempos e modos verbais que Pois é. Né? Aqui eu tenho vários contribuições de vários professores, viu? Que me ajudaram a montar meus materiais. Mas deixa eu falar, quando eu percebi que eu tinha muita dificuldade com língua portuguesa, eu coloquei todos os dias eu estudava língua portuguesa. Eu falava assim, eu preciso matar essa matéria, eu preciso encarar, né, o que pode me derrubar na hora da prova. E como eu queria aprovação, né, então eu coloquei todos os dias língua portuguesa. Então eu comecei a gostar. E hoje eu gosto mais da análise sintática. Eu gosto de fazer análise sintática. Gosto bastante. Então, a língua portuguesa hoje já não é mais, né? Não tenho mais medo. Claro que todo dia a gente tem que estar aprendendo, né? A língua portuguesa é algo que a gente nunca deixa de aprender. Todas as matérias, né? Todo concurso, né? Independente de qualquer área que você for fazer, tem português, né? E é importante falar pro pessoal, Jennifer, que todo esse material foi construído antes do edital sair. Muito importante você falar isso. A importância de estudar antes do edital sair. Quando o edital saiu, eu só fui fazer questões, revisar os mapas mentais que já tinha produzido e ver as novidades. Por exemplo, veio o plano de carreira, que até então a gente nunca tinha estudado, né? Não. Veio informática, que falaram que eram noções básicas, que de básica pra mim não tinha nada. Não tinha nada, né? De básico, né? Tinha muita coisa avançada, né? Mostra aí. Foi mais trabalhoso. Qual é esse aí? Esse aqui é toda a legislação educacional. Ixi, do meu edital. Né? Nossa, tudo. Constituição Federal, 205 até 214. É bom que vocês já estão sabendo quais são as legislações que caem na prova de vocês. Constituição, LDB, BNCC, DCN. BNCC tá aqui também. Plano Nacional de Educação. Regimento escolar. O regimento escolar. O conselho, que foi atualizado umas 3 vezes. Toda vez eu tinha que refazer meus mapas mentais. Pois é, PNE, PDE, que não caiu na nossa prova. Eu fiquei bastante chateada. Porque o trabalho que a gente teve, né, pra poder estudar toda a legislação e a nossa prova cobrou pouco. E o concurseiro ainda sofre por isso, né? Porque você estuda, tudo que tá no edital, e quando chega na hora da prova, pode ser que você não encontre alguma temática que tá ali no edital. Mas, infelizmente, a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Tem. Pra tudo que pode encontrar. Todas. Todas as DCNs, né? Educação infantil, ensino fundamental, da EJA, educação ambiental, tudo. Só lembrando, pessoal, que as DCNs você encontra lá no canal do Telegram. Eu coloquei todas as DCNs lá, tá? Então, o que são as DCNs? É uma legislação obrigatória, né? Então, é preciso estudar todas as DCNs? Não, todas não. Você vai estudar... Só no seu edital. Só do seu edital. Por exemplo, se você é da área de ensino fundamental, né? Estuda a DCNs de 9 anos, né? Tem as DCN das modalidades. Você que trabalha com educação indígena, educação especial. Então, todas as DCNs, elas são bem separadinhas. E não são grandes, né, de estudar. São 10 páginas, 5 páginas. Cada DCNs, elas são separadas ali. Então, dá pra fazer um mapa mental de cada uma, né? Dá, bem sim. Resumido, né? Dá. Então, é bem interessante. E também é muito importante fazer questões, porque com as questões que a gente vai percebendo quais pontos da lei que são mais cobradas, né? Então, realizar questões
muito importante para a gente poder ver o que está sendo cobrado, né, nas provas e o que a gente precisa focar mais. Quais artigos que são mais cobrados, quais artigos que quase não são cobrados, né? Ou você precisa saber onde é que você precisa demandar mais tempo. Sei. Né? E falando sobre legislação, Verlúcia, vale lembrar também para as pessoas que cada legislação ela é diferente. Eu já tive problemas com alunos mesmo de chegar dizendo que o material estava desatualizado. Por quê? A Constituição, por exemplo. A Constituição ela é bem mais antiga que a LDB, né? Ela teve poucas atualizações, a de 1988. Então, não está atualizada e tudo mais. Aí chega aquela parte lá que fala sobre, acho que sobre os princípios, né? Sim. Que a Constituição ela tem menos do que a LDB. Né? E as pessoas acabam por achando que o material está desatualizado, mas não. Nós, como concurseiros, temos que saber a diferença de cada legislação também, né? Então, você fazia também essa diferença entre as legislações? Eu fazia, por exemplo, o mapa mental dos princípios, né? Sim, que foi o exemplo que você citou, da LDB, aí do ladinho eu colocava qual que tinha na Constituição também e qual que só tinha só na LDB, que era para poder fazer essa relação, né? Entendi. E, inclusive, também na Constituição tem princípios que na LDB são... dois, né? Então é importante fazer essa diferença. Porque na hora da prova, o que acontece? Às vezes a banca ela troca, né? De acordo com tal lei, você tem que estar ligado, né? De acordo com a LDB ou de acordo com a Constituição. Então você tem que saber a diferença, né? Entre essas legislações. Então, a maioria das pessoas acha que todas as legislações são diferentes. Por exemplo, inclusive, falando sobre a alfabetização. As DCNs, elas falam o quê? Que a alfabetização é até o 2º ano, né? Parece. 2º ano, as DCNs. A DCN é até o 3º ano. Sabe como é que eu aprendi? E a a quem tem 3 letras é até o 3º ano, né? PNE, por exemplo, tem 3 letras até o 3º ano, né? BNCC tem 2C até o 2º ano. Então, assim, a gente tem que aprender todos esses macetes. Então, olha pra você ver como é diferente. A BNCC, ela diz que a alfabetização se dá até o 2º ano, né? Que é a lei mais recente, né? Enquanto as DCNs, que são mais antigas. As DCNs gerais, elas foram criadas em 2009. As DCNs gerais, né? Aí, às vezes, a gente até sofre com isso. Pois é importante lembrar com os macetes, né? Os macetes. Então, olha só a diferença. Então, é importante não só estudar a legislação, mas você saber essa diferença. Isso. O que uma cobra e que a outra não cobra. Aposto que esse portfólio que vai ser do seu preferido. Conhecimentos pedagógicos. Olha só, didática. Conhecimento pedagógico, todo mundo gosta daí de casa também, conhecimento pedagógico. Quem é que não gosta, né? É uma matéria bem gostosa, que é bem tranquila de estudar, né? E eu fazia, assim, uma brincadeira em fazer conexão entre os conteúdos. Por exemplo, olha que riqueza, olha. A didática nas tendências pedagógicas. Olha só. Didática era um assunto assim muito complexo, que eu não gostava muito de estudar didática, né? Mas resolvendo as questões assim, ficou mais fácil de compreender, né? Isso. Didática, quem é o pai da didática é Comênios, né? Comênios é o pai da didática, né? Olha só, a avaliação. Aposto que esse aqui vai ser o seu preferido, Jennifer. O meu portfólio preferido. A avaliação. Na sua visão. Gestão democrática. É bem... Olha, alguns eu tirei porque me pediram, eu dei. Né? Era pra te ter xerocado. Tirado a xerox. Mas às vezes aqui também tem mapa mental repetido, que eu fiz 2 ou 3 vezes do mesmo conteúdo. Entendi. Né? Por exemplo, esse que eu te mostrei da didática... Eu tenho aqui no começo. PPP, olha Projeto aqui, didática. Eu tenho aqui. E eu tenho também guardado aqui atrás. Entendi. Viu? Eu não fiz só uma vez, né? Olha, ó, PPP, tá vendo? PPP nas DCNs. Então, assim, eu fazia brincadeira, essa relação com os conteúdos, né? Entendi. Então, olha só como a Verlúcia, ela tinha disciplina e uma organização excelente aí, né? Eu sei que todo mundo não é assim, né, gente? Mas peguem o exemplo dela que a estrela de vocês vão brilhar. Mostra todos pra cá, Verlúcia, só para as pessoas verem a quantidade que tem, né? Bota todos aí. Então, olha só, pessoal. Olha só a quantidade de... Deixa eu arrastar. Vamos lá. Mais pra cá. Tira aqui o copo rapidinho. Isso, afasta mais para esse lado aqui que as pessoas vão ver. Olha a quantidade de portfólio, né? Então, olha só. Quanto tempo, né? Com muito 3 tempo anos dedicado ao concurso. Então, foram 3 anos de estudos, né? 3 anos. E como foi... me conta como foi para você conseguir, né, o efetivo, né?
Como foi esse processo para conseguir a tão sonhada aprovação? Porque eu lembro que você contou que houve uma reprovação, né? Na Secretaria de Educação, no efetivo, antes de chegar à aprovação? Foi a prova, a famosa Fidel Castro. Mas eu não passei, Jeff. Não foi por causa do Fidel Castro, não, viu? Eu nem tive a redação corrigida, na verdade. Então foi realmente pelas questões, né? Isso. Entendi. Era o CESP, né? E assim, quando você vai fazer uma prova, você tem que estudar tanto... tem que conhecer, né, o seu inimigo. E o CESP, aquele fato de uma errada anular certa, se você não tiver a manha de fazer a prova do CESP, realmente você não consegue. Não consegue, né? Isso. E assim, você adquire essa manha treinando questões na sua banca. E essa maturidade eu não tinha, né? Então disciplina de estudar... focado, eu também não tinha. Então, quer dizer que além do conhecimento, não basta ter o conhecimento. O concurseiro, ele tem que, por exemplo, saber ali como ele pode levar aquela prova, né? Por exemplo, a do CESP, né? Você tem que deixar em branco, né? Algumas questões. Então, tem todos esses macetes, né? Tem que ter estratégia na hora de realizar uma prova, né? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Mas você sabia que eu fiz a prova de ciência pela manhã. E eu deixei várias em branco. À tarde... eu estava tão confiante na prova de atividades que eu não deixei nem a questão em branco. Foi? Eu segurei na mão de Deus e fui. Foi. Mas você fala foi em 2016, né? Foi não, isso? Essa última que a gente fez. Entendi. Então, conte um pouquinho você contou de 2016 que você não conseguiu, né? Não conseguiu. E depois que você soube da reprovação de 2016, como foi para você continuar? Você teve força para continuar estudando mesmo vindo a reprovação? Assim, Jennifer, eu acho que é mais frustrante quando você estuda, né? E você não consegue aprovação. Quando você tem ciência que você não estudou o suficiente, aí acho que eu não fiquei muito frustrada por causa disso. Porque você sabia, né? Eu sabia que eu não estava preparada. Mas eu continuei estudando para fazer a prova do temporário, né? Entendi. E aí eu fiquei em primeiro lugar e veio a pandemia, o contrato foi renovado. E a gente fez outra prova pro temporário, né? E eu mantive o primeiro lugar de ciência para Samambaia e eu continuei estudando para a prova do efetivo. Então, eu adquiri uma bagagem, né, a partir dessa reprovação, né? Para poder fazer a prova do temporário. Entendi. Então, quando você fez, né? Olha só, 2 vezes no primeiro lugar, né? Isso daí já é o quê? Algo muito gratificante. Você vê que o resultado dos seus esforços foram ali realmente conquistados, né? Então, quando veio a aprovação, como foi para você conseguir essa aprovação? O que você acha que fez diferente em 2016 que mudou o quê? Que mudou para conquistar essa aprovação? Foco, organização, disciplina, né? Era o que me faltava. Era o que faltava, né? E as matérias que você não estudava antes e começou a estudar também, né? Eu acho que ajudou, né? Jennifer, eu estudava uma disciplina do edital por vez. Acredita? Quando eu concluía português, aí já não dava mais tempo e nem tinha mais coragem para estudar as outras. Então, era assim um estudo totalmente bagunçado. Bagunçado, né? Isso. Então, você acha que tem que ter essa articulação, né? Tem que ter um cronograma de estudos. Cronograma, tudo mais. Você montou o seu cronograma de estudos, então? Não, na época eu ganhei uma mentoria, né, de um curso bastante famoso aqui do DF. Aí eles me auxiliaram bastante, né? Tinha um tutor que me pegava no meu pé para poder cobrar os materiais, cobrar meu rendimento e também foi essencial na minha aprovação. Entendi. Então, e com o resultado dessa aprovação, né? A Verlúcia, ela atualmente, né? Ela passou no concurso para efetivo, está esperando ser chamada, né? Mas já está aí, né, como professor temporário, que também é uma prova muito difícil, gente. Essa prova só não tem redação, mas todas as disciplinas que são cobradas num concurso para efetivo tem no temporário, né? Eu digo assim mesmo porque nível. Mesmo nível, só muda que não tem a redação. E como você se sente hoje em saber que tudo isso aqui, né, todo esse resultado, tudo mais, essa bagagem de conhecimento, esse processo de estudos que foi demorado, árduo, como você se sente vendo que você conseguiu a aprovação e tudo mais? Qual é o seu sentimento que você tem? Jennifer, eu fico muito feliz, mas eu confesso que eu comecei a perceber que eu consigo
passar em outro concurso se eu continuar estudando, né? Então, assim, eu pretendo fazer concurso em outras áreas também, né? Mas primeiro eu quero usufruir, né? Eu estudei tanto para esse, eu quero tomar posse, eu quero trabalhar um pouco na área, mas eu pretendo fazer concurso em outras áreas. Outra coisa também, gente, olha o que a Lúcia falou, é super importante. Porque você não tem que focar só em uma área, pensar que só existe aquilo, né? Como eu venho falando para as pessoas. Então, você tem que ter sempre o plano B, o plano C, tudo mais, porque o mundo dos concursos está aí, para você tentar em todas as áreas, né? Basta você querer ter força, garra e determinação, isso. Principalmente disciplina, né? E basta você perceber que você é capaz. Que você é capaz, né? Quando você percebe, ninguém te segura. Você só escolhe o concurso e vai lá. Então, Berlúcia, como você fazia, né? Você é mãe, né? Concurseira e tudo mais, professora. Como você fazia para conciliar, para dar atenção para os seus filhos? Como é que era esse processo, né? Ser mãe e tendo que estudar para concurso. Olha, Jennifer, eles... precisavam muito da minha atenção, né? Uhum. Só que eu tive que pedir para eles um pouco de compreensão, né? Porque, assim, eu não ia conseguir estudar, fazer tudo dentro de casa, né? Como eles gostariam. Então, eu tive que determinar, né? Eu tive que distribuir responsabilidades para eles. Entendi. Eu tenho um filho agora, fez 18 anos. Na época, ele tinha 15, né? Quando eu comecei a estudar. E o que tem 9 agora tinha 6. Mas cada um eu distribuí, né? Uma função típica, né? É lógico que eles poderiam se ajudar entre si, né? Ou então poderiam fazer o trabalho um do outro. Mas eu deixei bem claro qual seria, no caso, o trabalho de cada... Então eles ajudavam, de cada pessoa. Entendi. Isso. Por exemplo, do meu filho, o mais velho, o Bruno, o papel dele era principalmente a louça. Do meu marido era a comida, né? Olha só, gente. Que então... ele faz melhor, é a comida. Olha como é importante toda a família ajudar no processo, né? Porque o benefício não é só para aquela pessoa, e sim para todo mundo que tá ali ao redor e até para as pessoas de fora que você também gostaria de ajudar, não é mesmo? Isso. Até o pequeno, na época tinha 6 anos, ele virou especialista em dobrar roupa, né? Colocar o lixo pra fora. Tudo então, isso. Assim, isso. São mínimas coisas, né? Que já ajudam. Já pensou se fosse eu pra fazer tudo isso? Eu não teria tempo pra estudar, né? Porque eu trabalhava antes na escola privada e à noite dava aula também na EJA, na escola pública. Então, meu tempo era curto. E eu também ainda dava atenção, no caso, para os meus enteados também. A gente sempre estava junto, né? Muitas vezes eu ia para cada enteada e levava minhas apostilas. E eles compreendiam, né? Eu ia pro quarto, ia assistir uma videoaula. E, assim, eu estava com eles, mas, ao mesmo tempo, eu estava focada em, por exemplo, entregar um simulado naquele dia. Eu nem queria deixar de ir, né? Não queria ficar sozinha em casa, mas também eu não podia deixar de fazer. Né? Entendi. Isso, então a gente tem que dividir, né? Tem que ter responsabilidade com o que você precisa fazer. Você não pode deixar a sua família de lado só para estudar, né? E também você não pode largar os estudos e só passear com a família. Então tem que ter essa articulação, né? Tem que ter, e eu sei que é muito difícil mesmo. Teve momentos ali que você... né, se sentiu, por exemplo, digamos assim, meus estudos digamos assim, eu tô deixando de lado um pouco meus filhos, né? Se você se sentiu um pouco desmotivada para estudar, por ter que abrir mão, né, de todo esse lazer, de estar com a sua família e tudo mais? Olha, Jennifer, eu acredito que meu marido era mais carente de atenção do que meus filhos, acredita? Os meninos eram mais compreensivos. Entendi. Né? Muitas vezes eu tinha que terminar uma atividade, né? Meu marido ficava com saudade de passear, né? De sair. E eu olhava pra ele, infelizmente, eu não posso hoje. E eu vi a cara de frustração dele, né? Eu percebi que as crianças, eles eram mais compreensivos, né? Muitas vezes, por exemplo, na hora de dormir, eu não podia dormir junto com meu marido.
Porque eu tinha que aproveitar a madrugada, que estava em silêncio, para estudar. Olha, então quer dizer que você aproveitava a madrugada? Se eu estivesse empolgado com o meu estudo, não tinha quem me fizesse dormir cedo, né? E madrugada era horário, todo mundo ia dormir, a casa ficava em silêncio, os vizinhos também. Então, assim, se eu estivesse empolgada, eu queria mais. Entendi. Então, olha, essa foi um dos seus desafios que você enfrentou, né? Então, como a gente tá, né, no mês das mães, né? Estamos gravando esse podcast no mês das mães, né? Então, a Verlúcia, né, que é concurseira, mãe, para você ver que a gente, mãe, também pode, a gente, como todas as outras pessoas, podem chegar lá, né? A gente sabe que com o filho a dificuldade é maior, digamos assim. Por quê? Porque a gente pensa não só na gente, mas nos filhos, né? Então, eu creio que a maioria das mães que são concurseiras ali, eu mesmo queria ser aprovada no concurso, justamente pensando num futuro melhor para os meus filhos, você também. Então, essa é a dica para quem está estudando para concurso e que é mãe, né? Porque quando você é mãe, você precisa colocar seus filhos como motivação para você conseguir. Exatamente. E não como empecilho. Exatamente. Né? Você não pode colocar seus filhos como desculpa, né? Tem que usar como motivação. Eu preciso estudar, eu preciso passar, é por eles, né? É para eles. Exatamente. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer agora, né? Quem era aquela Verlúcia de antigamente? Aquela Verlúcia de antigamente que chegou de outra cidade e tudo mais, né? Quem era e quem é essa Verlúcia hoje, depois de toda a trajetória que você passou? Olha, estudar para concurso, como você falou, é uma vida solitária, né? Uhum. E assim, a gente percebe depois que passa, né? Que você... Nossa, muda muita coisa em você, né? Em relação a você ser mais seletiva nas amizades, você ser mais seletiva nos ambientes, né? Você parece que começa a gostar um pouco da solidão, né, da época dos estudos. E assim, eu me considero a pessoa mais seletiva agora. Hoje você sim. Isso. Entendi. Então você amadurece, né? Então o processo mais madura, isso mesmo. Estudos, então, gente, então não é só desgaste, não é só dor, né? Tem benefícios, tanto profissional como emocional também, porque você, quando está estudando para concurso, você trabalha todo o seu emocional, né? Isso. A paciência, né? Trabalha a questão da paciência. A sua autoestima também. Tudo isso, então, realmente. Porque você vai vendo que você é capaz, e tudo isso vai ajudando, né? A você se reconhecer como alguém que realmente merece, né? Muitas coisas boas e você pode conseguir. Então, agora vamos entrar aqui para algumas perguntas que os alunos, concurseiros fizeram nas nossas redes sociais, né? Então, a primeira pergunta é de Camila Ridolfi. Ela fez a seguinte pergunta. Estudar por videoaulas ou PDF? Verlúcia, qual você se identificou mais? Olha, Camila, cada pessoa tem um ritmo, né, que estuda melhor. Eu prefiro, primeiro, fazer estudo reverso, né? Eu aprendo muito fazendo as questões, às vezes até com os conhecimentos prévios. Uhum. E depois assisto as videoaulas para poder eu verificar se eu acertei e também a justificativa. Então, assim, eu aprendo muito fazendo questões primeiro, né? E assisto as videoaulas de correção de questões. Eu não aprendo muito lendo PDF. Eu, particularmente, não aprendo muito lendo PDF. Primeiro, eu preciso de um professor para poder me conectar com o conteúdo, né? Depois, eu faço as questões, corrijo com o professor, né? Com a videoaula. Só depois que eu vou ler o mapamento, vou montar o mapa mental a partir do PDF. Então, assim, é uma sequência. Né? Uma sequência, né? Isso, mas PDF pra mim é por último. É como se fosse para consolidar e complementar o meu mapa mental. Entendi. Então a videoaula, né? A videoaula no início, eu aprendo melhor com videoaula. Com as videoaulas, depois você coloca ali os PDFs. Então, o Leandro Santos fez a seguinte pergunta. O cronograma de estudos. Quantas disciplinas eu posso estudar por dia?
Olha, Leandro, depende muito do tempo que você tem, né? Tem gente que tem só meia hora de estudo. Mesmo assim, estuda melhor do que tem 3, 4 horas, né? Então, tem que ver se o seu material é adequado, né? Se você está conseguindo compreender o que o professor está te explicando. Então, assim, eu acredito que tempo não significa muita coisa. E sim a qualidade do seu estudo. Entendi. Então, cada pessoa é diferente, né? Não adianta você dizer... um professor dizer, tu tem que estudar 5 disciplinas no dia, 3, que não vai funcionar, né? Cada um de acordo com o seu tempo. Isso. Então, a Maria Madalena, ela perguntou o seguinte, eu devo estudar uma disciplina por dia ou devo fazer intercalações? Olha, Madalena, quando eu não estudava de forma organizada, eu estudava uma disciplina por dia. E no outro dia eu estudava a mesma disciplina. Até acabar, no caso, o conteúdo meu edital, né? E o estudo que me fez conseguir aprovação eram 3 disciplinas por dia, 2 ou 3, e mesclava entre videoaula, produção de material e exercício, né? Entendi. Então, assim, em relação ao tempo, tudo isso me custavam 3 horas por dia, né? No mínimo, porque na época da produção de mapa mental era mais tempo. Entendi. A produção do mapa mental demanda tempo, viu? Então chegava a ser 5 horas. Isso. Mas não era todo dia que eu tinha esse tempo todo, não, né? Então, assim, se você tem um cronograma de estudos, o importante é que você não acumule para a semana seguinte. Se você tem o seu cronograma até sábado, pois o domingo você corra atrás do prejuízo. Finalize, porque na segunda-feira você vai ter uma nova rotina. A Isadora Dorinha perguntou o seguinte, você conseguiu estudar, fechar todo o edital até a prova? Pois é, eu comecei a estudar antes do meu edital, né? Entendi. Então eu mapeei todo o meu edital 2 vezes antes do edital sair. Quando o edital saiu, aí eu só revisei, continuei fazendo questões e estudei as novidades do edital. Então, é importante. Lembrando que um edital ele é parecido com o outro, só ocorrem as atualizações, né? É importante estudar com o edital anterior. Edital né? anterior. Isso. Então, olha só, gente. Você que saiu o edital agora, né? Não comecei nada, né? Então, se você não começou nada e tá estudando com o edital ali, só tem 2 meses de estudos, digamos assim, tem que correr contra o tempo, né, Verlúcia? Já que o edital abriu agora, tem que fazer bastante revisão e tudo mais. Isso, falando sobre isso... É importante que a pessoa já tenha uma bagagem, né, quando o edital sai. Porque quando o edital sai, tem toda a parte emocional, né? Aí, eu acho que nos últimos dias é mais difícil para poder... controlar o emocional. Porque tem toda aquela pressão da prova, né, de véspera de prova. Entendi. Então, vamos para a nossa última pergunta. O Ulisses Massa diz o seguinte, língua portuguesa, eu devo estudar todos os dias? Olha, depende muito do seu tempo, né? E também depende do seu nível de dificuldade com o português. Entendi. Né? A Jennifer, por exemplo, ela percebeu que tinha mais dificuldade. Então, ela colocava, né, todos os dias no cronograma dela. Todos os dias. Eu estudava português 3 vezes por semana, né, em média. Fazia questões. Entendi. Então, olha que interessante. Então, essas foram as perguntas, algumas das perguntas, né, que são várias. Você que tem a sua dúvida e tudo mais, mande lá nas nossas redes sociais, que vamos estar respondendo vocês agora. Então, eu tenho uma coisa aqui para a Verlúcia. Como esse mês a gente é o mês das mães, né? Então, Obrigada. Vamos presentear aqui a Verlúcia com um objetinho nosso. Ela que fez parte, né, de toda essa trajetória dos nossos materiais e tudo mais. Vai levar para casa. Jennifer. Uma canequinha, mostra aí pro pessoal do Concurseiros da Educação. Para lembrar que a gente também fez parte desse processo, do processo de estudos dela, né? Então, esse é o nosso pequeno presente, né? Simbólico para você lembrar. Tá? Obrigada, viu, Jennifer? Pelo convite, tá? Obrigada pelo presente. E sempre que precisar, viu? Estamos aí, aqui. né? Então, pessoal, é isso. Obrigada, Verlúcia, por ter aceitado o convite e tudo mais, né? Realmente a sua trajetória foi muito emocionante, é emocionante.
todo esse conhecimento, todos esses materiais e tudo mais, seus portfólios, né? Que você esteja aí para ajudar várias pessoas, mais e mais, né? A não desistir e tudo mais. Então, o nosso trabalho que a gente vem realizando é esse. Ajudar milhares de pessoas, né, por todo o Brasil a conquistar a tão sonhada aprovação. Então, pessoal, é isso. Fique ligado. Curte, comente, compartilhe com aquela amiga que está desanimada, que não sabe por onde começar, né? Para ver a história da Verlúcia, as dicas que compartilhamos aqui. É isso, pessoal. Encontro vocês no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, tá, Jennifer, pelo convite.